Provérbios capítulo 11, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, capítulo 11 de Provérbios, e eu vou ler o versículo 29, tá? Provérbios capítulo 11, versículo 29. Rosemary Magalhães, João Agostinho também, boa noite para vocês. É uma alegria ter vocês aqui, tá bom? Provérbios 11, 29. Diz assim o texto: o que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do entendido de coração. Mas eu quero fixar aqui nessa primeira expressão aqui no texto. O que perturba a sua casa herdará o vento, né? O texto bíblico afirma que quem perturba a sua casa vai herdar o vento. Vamos pensar nisso um pouco? O que significa perturbar a casa? E agora eu quero falar com nós, especialmente nós pais, já adultos, que temos estrutura emocional, mental, física, para lidarmos melhor com as demandas de um lar, de uma casa. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos atrapalhar o andamento de um lar, né? O lar é o nosso espaço no mundo, é o lugar que Deus nos colocou, é um lugar que Deus preparou para nós. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode perturbar a nossa casa. E como é que a gente perturba a nossa casa? Já pensou nisso? Então, nós vamos estudar hoje aqui uma palavra para a família, Provérbios capítulo 11, versículo 29, né? Que diz: quem perturba a sua casa herdará o vento, tá? Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos mais uma vez e te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, pela bênção, pela alegria de, mais uma vez, aqui com famílias, com casais, podemos aprender a Tua palavra. Que a Tua palavra desperte o nosso coração nesta noite, nesse início de noite, e que seja bênção para nossas vidas. Te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, antes de eu iniciar aqui, vou te fazer mais um pedido. Agora, que você vai lá, clica em compartilhar aí para os seus contatos, para a gente iniciar o estudo de hoje e abençoar, assim, muitas vidas, tá ok? O texto diz: quem perturba a sua casa herdará, vai ter como herança o vento, né? E aqui, o vento aqui não é um sinônimo de calmaria, de brisa suave, né? Por exemplo, no calor, né? Aquele calorzão do verão, de vez em quando vem aquela brisa gostosa, suave, aquele vento gostoso, não. O vento aqui citado no texto é a confusão, é o caos, é o problema, é a angústia que vai surgindo nos lares, e muitas vezes a gente não se atém a tudo isso e se pergunta: meu Deus, como é que isso tudo está acontecendo? De onde começou isso? E muitas vezes, é claro que às vezes não, mas muitas vezes esse caos que está dentro de uma casa, ele pode ter sido gerado por nós mesmos. Porque às vezes a gente não está tomando os devidos cuidados, e aí nós estamos o quê? Semeando. Tem um ditado: quem semeia vento, colhe tempestade. Não é verdade? Então, hoje eu quero falar especialmente com nós adultos, com nós pais, principalmente em relação aos nossos relacionamentos familiares com os nossos filhos. Como é que um pai, como é que um marido, como é que uma esposa pode perturbar uma casa? Será que é só encher a paciência do outro? Né?
Será que é só falar alto? Será que é só brigar? Não. São vários fatores de uma família que podem perturbar uma casa. Então, a palavra de ordem aqui é não perturbar o lar. Mas como é que a gente pode perturbar uma casa? Marilza, boa noite também, abração no Júnior e nos filhos. Primeiro, algumas lições. Que, especialmente os pais, eles podem perturbar uma casa quando os pais se distanciam dela. Mas, pastor, no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, não tem como se distanciar da casa. Porque a gente é obrigado, vamos dizer assim, nem entre aspas, não, é obrigado mesmo a ficar dentro de casa. A maioria das cidades liberaram o comércio, liberaram os trabalhos com toda a restrição, mas depois, acabou o trabalho, tem que fazer o quê? Vir correndo para casa, para ficar dentro de casa. Então, pastor, nesse tempo de pandemia agora, não tem como, né, um pai, uma mãe perturbar uma casa se distanciando dela, porque ele está dentro de casa. Aí que pode ser um problema. Porque o distanciamento aqui não é o distanciamento simplesmente físico. Como é que um pai, uma mãe, o marido, a esposa perturba a casa, a alma, o coração do outro, se distanciando, estando dentro da casa? Quando mantém uma relação de frieza, quando mantém uma relação de indiferença, quando mantém uma relação de passividade. Um autor escreveu assim: não receber nenhuma bênção de seu pai é uma ferida. Um pai ausente, indiferente ou distante, ou um pai que só pensa em trabalhar é uma ferida. Então, olha para você ver. Muitas vezes estamos dentro de casa, né, e nós temos um problema seríssimo, seríssimo, seríssimo nos dias de hoje. E está todo mundo contaminado com esse problema. E eu não estou falando do Covid-19. Eu estou falando das redes sociais, estou falando do celular, estou falando da internet. Não adianta, irmãos, se a gente não cuidar, nós gastamos o nosso tempo livre com o celular nas mãos. E os nossos filhos estão aí querendo atenção, né? Para eles também não está sendo fácil, porque eles não estão tendo aula, né? Mas eles estão achando bom. Não estão, porque se tivesse sem aula, passeando, de férias, mas eles estão também dentro de casa. Então, como é que está a alma do teu filho, da tua filha? Como é que está o ambiente aí dentro? Então, a nossa presença de espírito, presença de alma, presença mental, presença emocional dentro de uma casa, ela é extremamente necessária, né? Extremamente necessária. Tem pais que ferem não com as palavras, mas às vezes tem pais que acabam ferindo e perturbando o coração dos filhos com o silêncio. Eles estão ali fisicamente presentes, mas estão agindo como se estivessem ausentes, né? Então o silêncio, ele é ensurdecedor, porque as pessoas querem nos ouvir, as pessoas querem ouvir a opinião, os filhos querem ouvir os pais. Então, tem pais que acabam ferindo pelo silêncio, né? Na casa de pais silenciosos, os filhos, preste atenção naquilo que os seus filhos estão fazendo. Preste atenção nas perguntas que a alma dos seus filhos estão fazendo, porque na casa de pais silenciosos, os filhos se perguntam: quem eu sou para o meu pai? Quem eu sou para minha mãe? Será que eu sou importante? Será que eu significo alguma coisa para eles? Né? E a gente vive hoje um tempo estranho, né? O mercado de trabalho, a competitividade nas empresas, o ritmo alucinante de cobrança, onde o dinheiro domina, vai levando muitos pais a se distanciarem dos filhos. A Bíblia fala que Ló, ele escolheu Gomorra e Sodoma por causa dos atrativos financeiros. Lembra lá no Antigo Testamento, quando Abraão e Ló têm que se apartar, eles têm que dividir, cada um vai para um lado, e Ló, ele escolhe
né, Sodoma e Gomorra, que já tinha fama de cidades terríveis, cidades ruins, cidades onde a promiscuidade era grande, mas Ló viu a questão financeira, né, e escolheu para lá, não considerou a família dele nesse processo de escolha, e olha a confusão que deu em Ló e na sua família, né? Queridos, o momento mais aguardado para um filho, especialmente você que está aí me ouvindo, tem filho pequeno, exatamente quando os pais voltam do trabalho, né? Quando eles estão voltando do trabalho. Então, a ausência paterna ou materna, ou a indiferença em casa, podem gerar no coração dos filhos uma angústia tão grande que talvez vai ser difícil ser curada. Um autor cristão chamado James Dobson, ele afirma que o tempo é moeda no mundo emocional. Para o seu filho pequeno, você o ama se você der tempo a ele e ficar com ele. Olha que coisa interessante. E a gente está aprendendo isso. E hoje nós estamos sendo... É triste falar a frase que eu vou dizer, mas nós estamos sendo obrigados a ficar dentro de casa. E tem muita gente angustiada por causa disso. Porque não pode mais sair do trabalho, não pode mais ir bater papo com os amigos. Agora eu sou obrigado a voltar para dentro de casa. Olha o privilégio que você tem. Olha a bênção que você tem de poder terminar o trabalho e voltar para dentro de casa, encontrar todo mundo lá. Mas é preciso você investir tempo, né? E nisso tudo. Então, os pais, especialmente, vão perturbar o coração dos filhos quando eles não estão presentes na vida deles. Quando se tornam distantes, indiferentes à vida deles, não convivem com seus filhos. Antigamente, e os irmãos aqui vão se lembrar disso, os pais transmitiam, né, a profissão deles para os filhos, e isso implicava um longo tempo juntos, o filho ia aprendendo o ofício dos pais, né? Mas os pais estavam ali, tinha as rusgas, né? Mas os pais estavam presentes. Então, o que a gente vê hoje é que as famílias estão se distanciando mesmo estando perto uns dos outros. Nós estamos perto uns dos outros. Nós estamos aqui no contato físico, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, mas há um distanciamento emocional enorme. Nós precisamos rever isso, senão a gente vai perturbar a casa. A segunda maneira que os pais podem perturbar, especialmente os filhos, é quando deixam os filhos inseguros. Essa insegurança possui níveis, né? Especialmente quando o maior deles se encontra em relacionamentos disfuncionais. Vou citar exemplos, onde talvez o pai é alcoólatra, né? Ou viciado em alguma coisa mais séria, onde existem brigas e ameaças constantes, violências, que muitas vezes se desemboca, né, em acusações, em violências verbais, violências físicas, e as crianças vão se tornando acuadas, né, nesses ambientes, elas não sabem nunca o que vai acontecer dentro de casa. É diferente num lar onde as coisas acontecem naturalmente. Meu pai volta daqui a pouco, vai ficar um tempo comigo, a gente vai ver um jornal, né? Vai jantar, vai conversar. Em lares onde a insegurança impera, há uma instabilidade e a criança nunca sabe, será que meu pai vai chegar hoje embriagado? Será que vai brigar com a minha mãe? Será que vai bater na minha mãe? Será que vai me agredir, me bater e por aí vai? Né? Então, isso aqui são os casos mais extremos da violência. Mas também existem os mais brandos, que também trazem sérios problemas emocionais e vão perturbando a formação emocional dos filhos. São lares nos quais o pai ou a mãe constantemente ameaça sair de casa, abandonar a família. Aí os filhos também não sabem o que vai acontecer com eles, né? E em geral, na fantasia infantil, a criança tem dois temores.
O primeiro é o da morte dos pais, o segundo o do divórcio. O divórcio, apesar de ser tão comum em nossos dias, gera profunda crise no coração de uma criança, né? E dependendo da idade delas, não se sabe se seus pais se separaram por causa dela. Olha a instabilidade que gera no coração de uma criança. Talvez ela pode achar que a separação, que o divórcio aconteceu por causa delas. E ela pode colocar isso na cabeça e no coração, né? Então, Provérbios 14, 26 faz uma importante afirmação sobre esse assunto. Diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Quando é que os filhos vão ter segurança, estabilidade no lar? Quando há temor de Deus nessa casa. Quando há temor de Deus nesse lar, né? Então, ter lugares seguros, ninhos que geram proteção, ambientes de paz, vão ajudar os nossos filhos a organizar seus sentimentos e seus valores. Então, quando os pais deixam a casa insegura, isso reflete de forma direta e muito danosa sobre a emoção dos filhos. Então, agora, o tempo que a gente está vivendo agora, é um tempo para a gente rever as coisas. Rever, né? O tempo que a gente está investindo, rever se há uma estabilidade emocional em nossos lares. A gente precisa rever tudo isso, né? Então, os pais, quando deixam os filhos inseguros, e terceiro, os pais perturbam uma casa quando não dão estabilidade, né? E quando a gente fala de estabilidade, é segurança. O texto fala de perturbar. O que é perturbar? Perturbar é desequilibrar a ordem. Filhos precisam de estabilidade, de segurança, em pelo menos 3 áreas da vida. Pelo menos 3 áreas da vida, né? Os filhos precisam de estabilidade, de segurança. Eu queria perguntar, eu queria interagir com vocês agora. Que áreas você acha que os filhos precisam de estabilidade? Eu quero 3. Quais as 3 áreas que um filho, né, que uma casa precisa de estabilidade? Vamos ver se vocês sabem. Escreve aí. 3 áreas que os filhos, que a família precisa de estabilidade. Vamos ver se vocês vão saber aí, né? Eu quero falar de 3 áreas. Eu vou esperar vocês responderem, porque eu sei que tem um tempo, né, entre a minha fala e chegar até vocês. Tem um espaçozinho de tempo aí, tá bom? Então, 3 áreas que a família precisa de estabilidade. Escreve para mim aí. Vamos ver se vocês sabem. Enquanto vocês sabem, escrevem aí, eu vou aqui compartilhando o vídeo. Três áreas em que os filhos precisam de estabilidade. A Meire colocou amor, né? Vamos lá citar, me ajuda aí. Citem 3 áreas em que a família, especialmente os filhos, precisam de estabilidade. Eu quero falar dessas 3, né? A Meire colocou aí amor. Vamos lá, gente. O que você acha? Escreve aí para mim. Amor, autoridade. 3 áreas em que os filhos precisam de estabilidade. Que um lar, vamos falar um lar, uma casa, né? Precisam de estabilidade. Ih, vocês estão devagar hoje, hein? É porque é sexta-feira, né? Aí que tem que estar animado. Hoje é sexta-feira dos casais. Cadê os casais aqui, gente? Pergunta para o marido, pergunta para a esposa aí, que área você acha que uma casa precisa de estabilidade? Né? Pergunta aí, escreve.
Vamos lá, irmãos, eu estou aqui, eu não vou sair daqui não. Vou aguardar vocês aí. Vamos lá então, vamos lá porque eu preciso caminhar com a live aqui. A primeira área que eu gostaria de falar, que especialmente os filhos precisam de estabilidade, é a área física, né? Os filhos sim precisam de seu espaço, ter o seu espaço, as casas que têm condições, às vezes nem todo mundo tem, né? Mas precisa ter o seu quarto, as suas coisinhas, né? Olha aí, a Marilda, ó, espiritual, financeira, emocional, é isso aí, Marilda, né? A financeira entra aqui na questão física, né? A Rosimeire colocou amor, respeito, autoridade, né? Então, primeiro a área física. Pode ser um ambiente simples, a criança gosta de ter o cantinho dela, né? De ter ali as suas gavetinhas, as suas roupinhas, uma estrutura mínima, ajuda o equilíbrio das emoções, né? E isso inclui, isso traz segurança para a criança. Eu tenho meu cantinho, né? E aí você pode cobrá-la dela arrumar o cantinho dela, ela pode achar ruim no certo momento, né? Os pais têm que cobrar de deixar o quarto arrumado. Isso aqui é teu espaço, isso aqui é o teu lugar, então o quarto é teu, eu quero ver esse quarto arrumado, né? Junto com isso também, nós temos aqui a estabilidade, né, quanto à alimentação, viver seguro, sem saber se haverá alimentos disponíveis ou não, pode trazer transtornos, né, tremendos na alma. A gente está vivendo um tempo difícil e eu quero avisar para os casais aí, se alguém tiver dificuldade nessa área, a igreja está aí para ajudar, mas a gente precisa saber, né? Então, não pode faltar na sua casa, nós estamos aí para ajudar, né? A Marli colocou amor, carinho, educação. O Hamilton colocou aqui a Leia, espiritual, emocional e financeira, né? Eu vou colocar aqui a financeira na questão física, né? Então a criança tem que ter esse respaldo. É claro, isso não é dar tudo para... Nós temos que aprender a dizer não, gente. Sabia que o não, a palavra não, ela tem que fazer parte também do vocabulário dos pais. Aprender a dizer não quando não tem condições, né? Mas aqui eu estou falando do básico, eu estou falando do essencial, tá bom? Né? A outra área é a área emocional, já foi falado aí, a área emocional. Os nossos filhos precisam ter pessoas de referência. E os primeiros heróis dos filhos não podem ser os heróis de quadrinhos. O primeiro herói, heroína dos filhos são os pais, né? Então tem que ter essa referência emocional. Os filhos têm que olhar para os pais, enxergar neles a sua referência, o seu ponto de equilíbrio, o seu porto seguro, né? Os pais, eu quero falar uma coisa muito séria para nós pais aí. Nós temos que ter amigos que vão dar bons exemplos para os nossos filhos. Então eu preciso sim selecionar as minhas amizades. Eu preciso sim selecionar as pessoas que estarão em volta dos meus filhos. Porque eles vão olhar para esses adultos que estão ali e vão enxergá-los também como referência. Então, eu vou dar estabilidade emocional quando eu tenho um vínculo de amizade que abençoa a minha casa, que abençoa nossos lares, né? Então, nós pais, nós adultos, precisamos gerar um ambiente de acolhimento em nossa casa. Precisamos gerar um ambiente de tranquilidade, de paz dentro do nosso lar, né? Nós pais precisamos trazer tranquilidade. Por exemplo, esse tempo que a gente está vivendo agora, tem muito pai e mãe que é imprudente. O assunto dos pais é somente isso. É coronavírus, é morte, tal. É claro que não dá para tapar os olhos, nem os ouvidos para tudo que está acontecendo. Mas a gente só fala nisso. É mortes, é isso e aquilo. Não, a Bíblia fala tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, ocupe o vosso pensamento.
Então, eu preciso sim falar para os filhos, olha, estamos vivendo um tempo difícil, mas nós temos esperança, isso vai passar, Deus está conosco, né? Então, eu preciso, opa, quase caiu um negócio aqui, eu preciso trazer esta estabilidade emocional para os nossos filhos. Então, eu preciso disso, trazer essa segurança emocional, né? Porque tem muitos filhos aí que estão perturbados dentro de casa porque não encontram um ambiente seguro, não encontram um ambiente, né, de paz e de tranquilidade, de estabilidade. E somos nós, pais, que vamos trazer isso para dentro de casa. Então, estabilidade física, né, estabilidade emocional e estabilidade espiritual, que é o fundamento de tudo isso. Filhos precisam de referência espiritual, porque existe no coração das pessoas um direcionamento para as coisas de Deus, né? Para o sagrado, para o mundo espiritual, existe. Né? Só que aí, se a criança não tem uma referência espiritual sadia, de estabilidade sadia, firme, constância. Eu falei sobre isso ontem, da fidelidade que Deus quer de nós, cristãos constantes, firmes, que é uma marca de um cristão que é fiel. Então, quando os filhos desenvolvem a espiritualidade de forma tranquila, madura, isso vai trazer um enorme potencial de saúde e de alegria para o coração dos filhos. Então os pais precisam dar esse sustentáculo, né, esse fundamento espiritual para o coração dos filhos. E é desde pequenininho, desde pequeno que a gente vai ensinando, mas mostrando também estabilidade espiritual. Tem muito adulto perturbado espiritualmente, que fica com medo do mundo espiritual, com medo, e passa essa instabilidade espiritual para o coração dos filhos. Né? Tem pais que não frequentam a igreja. Às vezes só a mãe, às vezes só o pai, aí vai o pai com os filhos, ou vai a mãe com os filhos e o pai fica em casa. É mais comum, infelizmente é mais comum. Tem muito homem que, não, vai você com as crianças que eu estou cansado, como se a mulher não fizesse nada. Né? Não, hoje eu trabalhei o dia inteiro, como se a mulher não trabalhasse também o dia inteiro, zelando e cuidando da casa e dos filhos. Não é verdade? Não, vai você, eu quero descansar. E os filhos vão percebendo isso. Os filhos vão crescendo e percebendo, puxa vida, meu pai não dá valor à igreja, então talvez a igreja não seja tão boa assim como as pessoas falam. Então eu preciso dar exemplo. Frequentar sim a igreja, participar ativamente, demonstrar para os filhos de vocês que vocês amam a Deus, né? Ter vínculos religiosos fortes, verdadeiros, com a comunidade de fé. Né? Vou falar uma coisa para vocês muito séria. Tem pais que estão afastando seus filhos da igreja, porque quando os pais sentam e quando o assunto é igreja, eles vão falar mal da igreja. Eles vão só reclamar da igreja e falar mal do pastor. Eu já contei uma historinha na igreja, para os casais, que um pastor foi visitar uma família, e aí tinha um menininho de 5 anos de idade, 6 anos, e o pastor sentado, e o menininho ia olhar e olhava na cara do pastor, corria, dava a volta, olhava na nuca do pastor, depois voltava, olhava na cara do pastor, e ficou lá um bom tempo, olhava na nuca e olhava na cara, olhava na nuca e olhava na cara. Aí os pais do menino foram pegar uma coisa na cozinha, o pastor aproveitou e perguntou, menino, por que toda hora você corre aqui, olha na minha cara e olha na minha nuca? Olha na minha cara, olha na minha nuca. Aí o menino falou assim, não, é que eu estou procurando a sua outra cara. Mas como assim? Papai e mamãe falam que o senhor tem 2 caras. Parece algo de brincadeira, mas é algo muito sério. O que eu estou gerando no coração desse menino? É porque ele estava interpretando literalmente.
né? Mas ele vai crescer e de repente ele não vai mais olhar para a cara e para a nuca do pastor. Ele vai olhar o pastor como alguém que tem realmente duas caras, que é falso, porque é isso que os pais estavam dizendo. Então, os pais vão gerando esta instabilidade no coração dos filhos. Falam mal, reclamam de Deus, reclamam da igreja, reclamam de todo mundo, né? Então eu preciso, gente, ajudar meus filhos a ter uma maturidade espiritual. Se vocês querem conversar de alguma coisa, de alguma insatisfação de vocês com a igreja, com a comunidade de fé, ou até do pastor, o casal sentado, sozinho, lá no quarto, conversa, eu estou triste, e aí procura quem de direito para conversar sobre isso, né? Mas nunca falar mal, reclamar, murmurar, só murmura, né? E aí como é que eu vou gerar? Aí de repente quando a criança chega na fase da adolescência, que é uma fase difícil, que a gente já passou, que é uma fase de incoerências, que é uma fase de desafios, né? Que eles querem se firmar como gente, o que acontece? Aí eles não vão querer de birra aí na igreja. Não, o senhor passou aqui a minha infância inteira dizendo que o pastor tem duas caras, que a igreja não presta, que aquele povo não tem amor, que eu vou caçar lá? Deu para entender? Então eu preciso gerar no coração dos meus filhos estabilidade, né? Então, irmãos, o texto diz: quem perturba a sua casa vai herdar vento. Já parou para pensar o que significa essa expressão herdar o vento? Não me parece ser algo muito positivo aqui. Não parece ser algo muito positivo. Porque vento aqui lembra de forças descontroladas que eventualmente mudam a face de uma região ou mesmo de um país, os furacões, os tornados, né? Então, eu preciso acordar para essa realidade. Ventos, furacões, tornados que arrasam cidades inteiras, que deixam cidades completamente destruídas. Lembra daquele famoso furacão Katrina, lá em Nova Orleans? Ou você se lembra daquelas pavorosas cenas, né, de um furacão que destruía tudo? E aqui, quando fala de herdar, fala de herança, fala de legado que queremos para o nosso lar. Que tipo de legado, que tipo de herança nós queremos deixar para os nossos filhos? Pessoas desequilibradas na história, pessoas afligidas por uma perda não elaborada de sentido, filhos que deixam um rastro de morte e de dor nos pais, né? São filhos que estão por aí. A Bíblia diz, meu irmão, que herança do Senhor são os filhos, que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E diz que bem-aventurado aquele casal que enche a sua aljava, a sua casa dos filhos abençoados. Filhos são heranças benditas de Deus. Filhos são assim. Então eu preciso refletir, né? Eu preciso refletir. O texto diz que filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Um guerreiro não pega suas flechas e joga as flechas, não. O guerreiro usa as suas flechas. O guerreiro aponta para o alvo que deseja alcançar, focaliza cuidadosamente na presa para ter os resultados que espera atingir. Flechas mal direcionadas vão causar sérios acidentes. Assim é a vida de um casal, de alguém que perturba a sua casa. Nunca nos esqueçamos que quem perturba a sua casa vai herdar o vento. Vai herdar o vento quem perturba a sua casa. E aí, meu irmão, o que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Faça um comentário a respeito disso agora. O que você pensa a respeito disso? Precisamos semear coisas boas ou não? Faça um comentário aí, né? Eu também queria pedir para os casais, eu esqueci de falar no início, mas pedi agora, para os casais tirarem uma foto junto e mandar para mim.
né? Para ver se vocês estão me acompanhando aqui. Hoje é para os casais, né? Estou um pouco triste aqui, que deu pouca gente hoje aqui, ó, né? Mas tira uma foto bonita aí, só os casais hoje. Tá? Tira uma fotinha. Hoje a Danos não pode, porque ela está tendo aula, está tendo prova hoje, né? Mas tira aí uma fotinha, você e sua esposa, você e seu esposo, tá bom? E manda para mim. E, gente, aqui que está o segredo da vida. Nós precisamos semear coisas boas. O que você tem semeado? Porque o ambiente familiar é o solo mais fértil que existe, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Se a gente semeia coisa boa, semeia paz, semeia alegria, semeia vida, nós vamos colher paz, alegria e vida em abundância. Se a gente não semeia, se a gente semeia vento, nós vamos colher tempestade. O que é que precisamos semear? A Regina colocou aqui uma frase muito importante. Precisamos ser exemplos. Precisamos ser exemplos. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 11, diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo chama para si a responsabilidade. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Querido, que Deus te abençoe muito. Que Deus guarde a sua vida. Eu queria te pedir que depois que a live terminar, que você mandasse essa live lá, compartilhasse lá no seu Facebook essa live, tá bom? Que você compartilhasse aí para os casais, porque é uma palavra de alerta para a gente, uma palavra de alerta para as famílias. Eu vou programar um dia desses uma live para os filhos, e aí eu quero que vocês que têm filhos, chamassem os filhos para seus filhos ouvirem o que eu tenho para dizer para eles. Não eu, o que a palavra de Deus tem para dizer para eles, tá bom? Então, na sexta-feira que vem, eu vou fazer isso. Sexta-feira que vem, vai ser aberto a todo mundo. Eu quero que todos os pais que têm filhos aí, que já entendem, crianças um pouquinho maiores, adolescentes, jovens, eu vou fazer um movimento aí para todos participarem. Quem puder colocar na televisão, coloca. Quem puder, para os filhos ouvirem. Uma palestra que eu dei em várias escolas em Nova Resende. Eu dei essa palestra para os filhos. Né? Não dei não. Na verdade, a palestra que eu dei nas escolas foi para os pais. E essa aqui eu estava guardando, estou guardando ela para ir nas escolas. Mas eu vou trazê-la aqui sexta-feira que vem. Vai ser uma live para os filhos. Tá bom? Tá joia, gente? Tira a foto, manda a foto aí no grupo da igreja. Quem não tiver no grupo da igreja, manda para mim aqui no Facebook, do Messenger, lá no meu privado, que eu vou fazer um quadrinho bonito para ver se vocês estão participando aí. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, te bendizer, te agradecer mais uma vez pela bênção, ó Pai, de estarmos juntos aqui, contemplando a tua bênção, a glória do Senhor. Deus, a gente precisa muito da tua ajuda, da tua proteção, da tua orientação. Abençoe agora as famílias, abençoe agora os casais, que seja um tempo de bênção para a vida deles. Que nós possamos acordar para essa realidade, que precisamos não perturbar a nossa casa, mas precisamos abençoar nossos lares. Quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquem todos na paz de Jesus, tá ok? Não se esqueça, casais, faz isso para mim. Compartilhe essa live, vou deixar ela aqui disponível. Terminou, vá lá em compartilhar para abençoar mais vidas. Escreva o nome de pessoas aí quando você compartilhar, manda para pessoas especificamente para abençoar mais vidas, tá bom? Deus abençoe a todos e sexta-feira que vem uma live para os filhos. Fique atento com isso. Deus abençoe.